Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo do estudo da Gênese que estamos fazendo. Esse é o quinto vídeo, que nós estamos estudando essa obra da base espírita, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Estamos lendo a versão que está no site da FEB, Federação Espírita Brasileira. Lá tem uma versão em PDF, com tradução de Guilom Ribeiro. Isso para quê? Para padronizar a leitura, para que vocês tenham o mesmo texto que eu estou lendo, certo? Eu sou Renato, sou estudante espírita, estudante e trabalhador espírita. Já trabalhei em quase tudo que tem de tarefas dentro de um centro espírita e sou estudante, serei estudante durante essa encarnação toda. Até morrer, continuarei estudando, ok? Porque compreendi que são verdades da vida, do espírito, são verdades que vão me levar à paz e à felicidade. Já acrescentaram muita paz em minha vida, os estudos espíritas, a compreensão da vida, além desse corpo aqui, além dessa vida aqui. Então é por isso. Estou dizendo isso só para incentivar vocês, que eu acredito que todo espírita dedicado ao estudo e à sua reforma, à sua mudança, encontra um caminho novo para a felicidade, um caminho mais verdadeiro. Nós espíritas somos cristãos. De vez em quando tem que reforçar isso para o simpatizante, para as pessoas novatas na doutrina. No vídeo 4, nós encerramos falando da teoria, como foi construída a teoria, certo? E dissemos já no finzinho do vídeo que Kardec não criou a teoria para depois confirmá-la com os fatos, como normalmente a ciência faz. Lança hipóteses, vai para o laboratório, vai para as pesquisas, vai para o campo de experiência e comprova a hipótese. A maioria das vezes é assim. No caso da doutrina espírita, na sua parte ciência, a teoria foi elaborada depois das observações dos fatos. Então, os fatos aconteceram, e no início foram as mesas girantes, e depois da observação dos fatos, da comprovação dos fatos pelo método experimental, montou-se a teoria. Podemos dizer, montou-se o relatório das observações, porque ali não era mais simplesmente teoria, era fato confirmado. Então foi assim que a gente encerrou o vídeo 4 e nós vamos dar continuidade aqui. O caráter da revelação espírita é o tópico que estamos estudando. Para quem está com essa versão da FEB, na página 21, item 10. Desculpa. Página 21, item 10 foi o vídeo 4. Estamos na página 23, item 15. Página 23, item 15. Então, dizendo isso, sobre como foi feita a teoria, como foi feita a obra básica da doutrina espírita, ele convida-nos a ouvir um exemplo. Então ele começa. Se temos um exemplo, passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular, de que seguramente ninguém houvera suspeitado: o de haver espíritos que não se consideram mortos. Olha só, é um fato que acontece no mundo dos espíritos, com as pessoas desencarnadas, com as pessoas que já morreram, como diz o senso comum. Muitas delas não se percebem mortos, desencarnados. E isso eu sou testemunha nas reuniões mediúnicas, as quais participo, reuniões de socorro aos espíritos em sofrimento. Alguns deles se apresentam no centro sem saber
que não estão mais nessa vida terrena, sem saber que morreram, né? E nós temos maior cuidado com essa informação, não pode ser dito a ele de forma súbita, de supetão, como dissemos, né? Pois bem, os espíritos superiores, que conhecem perfeitamente esse fato, não vieram dizer antecipadamente: há espíritos que julgam viver ainda a vida terrestre, que conservam seus gostos, costumes e instintos. Observem, os espíritos superiores que vieram nos trazer a doutrina não disseram isso, não deram isso de mão beijada. Provocaram a manifestação de espíritos desta categoria para que os observássemos. Então, colocou os espíritos sem dizer nada para que Kardec e alguns da equipe dele observassem. Tendo-se visto espíritos incertos quanto ao seu estado, ou afirmando ainda serem deste mundo, julgando-se aplicado às suas ocupações ordinárias, deduziu-se a regra. Então, ao ouvir esses espíritos, ao ouvir que eles se achavam ainda nessa vida, ainda se ocupando de suas obrigações terrenas, Kardec deduziu. Então, há espíritos que desencarnam e não percebem isso. A multiplicidade de fatos análogos demonstrou que o caso não era excepcional, que constituía uma das fases da vida espírita. Pode-se então estudar todas as variedades e as causas de tão singular ilusão. Reconhecer que tal situação é sobretudo própria de espíritos pouco adiantados, normalmente, e peculiar a certos gêneros de morte. Então, constatado essa verdade, Kardec vai olhar as causas, vai olhar a condição desses espíritos, vai também observar, como ele disse, a diferença entre eles, diferença que eles se apresentam, uns mais perturbados, uns menos perturbados. Então, ele observou todas essas diferenças entre esses espíritos. E olha que ele diz aqui que é uma das fases. Observou? É uma fase do espírito. Então, compreendo que sempre passamos por essa fase em algum momento da nossa evolução espiritual, de não conhecer o processo e de não se perceber desencarnado, né? Então, ele botou que é uma das fases. Então, ele percebeu também que é temporária, podendo, todavia, durar semanas, meses e anos. Então, o espírito pode se manter nessa condição durante semana, meses, anos, e a depender da sua ilusão, a depender de vários fatores, né? De seus apegos terrenos, de seus sentimentos. Tudo isso foi levantado por Kardec nos seus estudos. Foi assim que a teoria nasceu da observação. Então, olha o exemplo que ele deu de como se chegou a essa verdade, a essa revelação, que não foi simplesmente dita pelos espíritos, foi colocado para ser observado. Como um pai ou uma mãe que quer que o filho aprenda algo, mas não diz, deixa ele tentar, deixa ele fazer, né? Deixa ele descobrir por experiência. Então, item 16. O mesmo se deu com relação a todos os outros princípios da doutrina. O mesmo se deu com todos os outros princípios. Então, ele deu um exemplo, mas, enfim, milhares de coisas que sabemos dentro da doutrina espírita, toda a teoria, foi assim que foi feita. Os princípios, né? Então, vamos ao item 16. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual.
Então, olha só o que ele falou. A ciência estuda o princípio material, o espiritismo estuda o princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. Então ele falou aí de duas forças da natureza em que um age sobre o outro, né? Incessantemente, as coisas materiais agem sobre as coisas espirituais agem sobre as coisas materiais incessantemente. Um princípio agindo sobre o outro. Então, completa Allan Kardec. Segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Então, olha só, a ciência, sem o espiritismo, não vai conseguir explicar muitas coisas se ela se apegar só às leis da matéria. Quais são as leis da matéria? Física, química, biológica e etc. São essas leis que regem a matéria. Aquelas leis de ação e reação da física, né? A lei de afinidade da química e etc. São as leis levantadas pela ciência da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltaria um apoio e comprovação. Então, o espiritismo, sem a ciência, faltaria comprovação e apoio de muitas coisas. De muitas coisas. O estudo das leis da matéria tinha que preceder a da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Por isso que a doutrina espírita teve o momento certo de vir. O momento em que a ciência já estava mais desenvolvida. O momento em que, na França, já falamos isso outras vezes, efervescia as descobertas, o iluminismo, os métodos científicos. Então, a revelação da doutrina foi, no momento certo, planejada pela espiritualidade, planejada sob a coordenação do Espírito de verdade. A matéria fere primeiro os sentidos. Quais os sentidos? Os nossos sentidos materiais, né, os 5 sentidos. Visão, olfato, audição, tato e qual é o outro? Visão, olfato, audição, tato e paladar. Então, são os 5 sentidos que são provocados pela matéria. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado como tudo quanto surge antes do tempo. Então, Kardec se utilizou da ciência, se utilizou do que já havia sido descoberto para pesquisar aqueles fenômenos das mesas girantes na França, onde tudo começou. Estamos bem entendidos aí? Então, um princípio age sobre o outro. Matéria, espiritual, material, sempre um interagindo com o outro o tempo todo. Todas as ciências se encadeiam e sucedem numa ordem racional. Nascem uma das outras. Olha que ele está falando do aparecimento das ciências. Uma surge sempre depois de outra, sucedendo elas, até por dependência de certas teorias, dependendo das teorias da outra para essa poder nascer. A proporção que se acham ponto de apoio nas ideias e conhecimento anteriores.
A gente vai ver aqui na frente alguns exemplos agora. Então, só a partir de algumas descobertas, de algumas constatações, uma ciência pode nascer, porque teve a base em estudos anteriores e chegou o momento de criar-se uma ciência específica para aquilo. A astronomia, uma das primeiras cultivadas, conservou os erros da infância, até o momento em que a física veio revelar as leis das forças dos agentes naturais. Então, a astronomia nasceu, e como ele diz aqui, ficou na infância, até que vieram as descobertas da física, e a astronomia se utilizou para se desenvolver mais. A química, nada podendo sem a física, teve de acompanhá-la de perto, para depois marcharem ambas de acordo, amparando-se uma na outra. Então, a química veio depois da física. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia, só se tornaram ciências sérias com o auxílio das luzes que lhe trouxeram a física e a química. A geologia, nascida ontem, isso Kardec dizendo lá no século XIX, né? Sem a astronomia, a física, a química e todas as outras, teria faltado elementos de vitalidade. Ela só podia vir depois daquelas. Então, o que é isso, gente? Nós, que eu digo seres humanos, damos nomes às coisas, portanto, damos nomes às ciências, às disciplinas, mas tudo isso, na verdade, é um acúmulo de conhecimento da humanidade. É o acúmulo de conhecimento da humanidade. Vai se acumulando conhecimento e vai se expandindo a mente humana, o conhecimento humano. Item 18 já. A ciência moderna refutou os 4 elementos primitivos dos antigos. E de observação em observação chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Esses 4 elementos primitivos eram o fogo, a água, a terra e o ar. Inicialmente achava-se que tudo derivava desses 4 elementos: o fogo, a água, a terra e o ar. Mas a matéria, por si só, é inerte, carecendo de vida, de pensamento, de sentimento, precisa estar unida ao princípio espiritual. O Espiritismo não descobriu nem inventou este princípio, mas foi o primeiro a demonstrá-lo por provas inconcussas. Inconcussas significa indiscutíveis, incontestáveis. Então, a matéria é inerte, sem vida. Só unida ao elemento espiritual, ela passa por transformações, ela ganha vida. Então, o Espiritismo foi que provou esse princípio de forma indiscutível, de forma provada, de forma com métodos científicos, o método experimental. O elemento material juntou-se ao elemento material, juntou ele o elemento espiritual. Elemento material e elemento espiritual, esses 2 princípios, as 2 forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel deles, facilmente se explica uma multidão de fatos até então inexplicáveis. Olha só, muitos fatos, para serem explicados, precisou raciocinar-se matéria e um princípio espiritual. Porque só com as leis da matéria, falamos antes, muitos fatos não tinham explicação, certo? O objeto de estudo do Espiritismo é o elemento espiritual. O objeto de estudo das ciências
comuns da Terra, da ciência material, é o elemento material. Vamos gravar bem isso. O Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maior parte das ciências. Só podia, portanto, vir depois da elaboração delas. Nasceu pela força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo se explicar com auxílio apenas das leis da matéria. Então, ela nasceu por força da necessidade de se buscar explicação. Então, os espíritos provocaram a curiosidade humana para compreender que existia esse elemento espiritual, esse princípio espiritual, que vem, gente, desde o reino mineral, reino vegetal, reino animal, esse princípio espiritual, evoluindo em contato com a matéria, até chegar à sua condição de humano, de espírito, encarnando pela primeira vez como um selvagem, como os homens das cavernas encarnaram na Terra. Então, é o princípio espiritual que deu vida a tudo. Acusam-no de parentesco com a magia e a feitiçaria. Acusam-no, querendo dizer, nós, espíritas, somos acusados, de parentesco com a magia e a feitiçaria. Porém, esquecem que a astronomia tem por irmã mais velha a astrologia judiciária, ainda não muito distante de nós, que a química é filha da alquimia, com a qual nenhum homem sensato ousaria hoje ocupar-se. Então ele falou que nós somos acusados de ter parentesco lá com a feitiçaria, porém ele deu exemplo que a astronomia, tão importante hoje, nasceu da astrologia judiciária, e a química, essa disciplina maravilhosa, é filha da alquimia, dos antigos alquimistas. E eu preparei aqui algumas coisas para a gente ver, porque eu gosto muito de imagens. Então, eu vou usar imagens no decorrer dos nossos estudos, e talvez até vídeos. E hoje eu fiz por experiência, começar a mostrar. Aqui é o exemplo de um astrólogo, no início, como é que eles estudavam. Olha só como era o telescópio, Aqui um alquimista, na sua origem, tentando descobrir as verdades sobre os elementos. Os alquimistas tentavam transformar outras substâncias em ouro, não é isso? Eles chegaram a criar essa tabela periódica aí, dos alquimistas. Eu nunca tinha visto essa tabela periódica dos alquimistas, foi fazendo a pesquisa agora que eu vi. E aqui uma ideia da feitiçaria, que lidavam com os mortos, lidavam com oferendas aos mortos, invocação dos mortos. E obedecendo aos fenômenos mediúnicos, sob o efeito de fenômenos mediúnicos, aos quais nem tinham conhecimento do que era. Muitos deles viam espíritos, muitos deles ouvia espíritos, então lidava com essa situação dessa forma aí, lidava dessa forma, na sua forma ignorante, Está aí a tabela periódica, o alquimista, a astrologia, que deu origem à astronomia. Então, prosseguimos. Ninguém nega, entretanto, que na astrologia e na alquimia estivesse o germe das verdades que saíram às ciências atuais. Lá estava o germe, apesar de suas ridículas fórmulas. Olha que ele está chamando as fórmulas da alquimia de ridículas, hoje são.
a alquimia encaminhou a descoberta dos corpos simples e da lei das... Pulando aqui para a página 25, e da lei das afinidades. A lei das afinidades é a lei que rege toda a relação entre os elementos da química. O hidrogênio se junta ao oxigênio, né? Uma molécula, um átomo de oxigênio se junta a 2 átomos de hidrogênio para fazer a molécula da água, por lei de afinidade. Se eu me lembro bem, era assim, na eletrosfera do hidrogênio falta um elétron, na eletrosfera do oxigênio sobra um elétron, então um cede para o outro aquele elétron e eles se unem. Olha, lembrei do ginásio. Então a lei das afinidades que dá explicação a tudo. E o homem hoje manipula os elementos, pega um óleo bruto, faz gasolina, querosene, gás, pega uma molécula, transforma em outra, faz o plástico e etc, né? Faz os remédios para reagir. Os remédios nada mais são de que moléculas reagindo com as moléculas que tem dentro de nós para dar um resultado de cura, né? Então a química acabou com a alquimia. A astronomia acabou com a astrologia. Tem astrólogos ainda hoje, mas a gente sabe que ela hoje vive mais de crendice do que de comprovações. Assim como o espiritismo acabou com a feitiçaria, acabou com a magia. Vai dizer, mas hoje ainda tem gente que acredita em feitiçaria e magia. Também por crendices, por misticismo. Mas comprovadamente a doutrina espírita explicou tudo que a antiga magia, a antiga feitiçaria trazia como coisas ocultas, né? E naquela época muitos médiuns intitulados feiticeiros foram queimados pela igreja, né? A astrologia se apoiava na posição e no movimento dos astros que ela estudara. Mas na ignorância das verdadeiras leis que regem o mecanismo do universo, os astros eram, para o vulgo, seres misteriosos aos quais a superstição atribuía uma influência moral e um sentido revelador. Então, eles observavam os astros, não sabiam o que era aquilo, e atribuía que aquilo tinha influência no meu comportamento, na minha vida moral. O que é isso, gente? Pensem aí. Achar que os astros vão interferir no meu dia, nos acontecimentos da minha vida. Isso é o tal do horóscopo, que a doutrina espírita não acredita. Aproveitando a deixa, registrar aqui que a doutrina espírita não acredita em horóscopo, não faz previsão, não faz adivinhação, não usa nenhum tipo de objeto, nem carta, nem búzios, não lê mão, nada disso, que às vezes as pessoas no senso comum confundem. Quando Galileu, Newton e Kepler tornaram conhecidas essas leis, quando o telescópio rasgou o véu e mergulhou nas profundezas do espaço, um olhar que algumas criaturas acharam indiscreto, os planetas apareceram como simples mundos semelhantes ao nosso, e todo o castelo do maravilhoso desmoronou. Então, os astros, que se estudava como quem influenciasse a nós, simplesmente eram os planetas. Agora aqui esse parágrafo, ele falou aqui da astronomia, da astrologia, né? E agora ele vai falar aqui do espiritismo, esse parágrafo, para fazer a mesma análise. O mesmo se dá com o espiritismo relativamente à magia e à feitiçaria, que se apoiavam também na manifestação dos espíritos. Magia e feitiçaria
se apoiavam também na manifestação dos espíritos, certo? Como a astrologia no movimento dos astros. Mas, ignorantes das leis que regem o mundo espiritual, a magia e a feitiçaria misturavam nessas relações espirituais práticas e crenças ridículas, com as quais o moderno espiritismo, fruto da experiência e da observação, acabou. Então, o espiritismo acabou com essas crenças e essas práticas. Por isso que eu falei antes que o espiritismo não faz nada disso. Acabou com essas crenças e essas práticas. Certamente, a distância que separa o espiritismo da magia e da feitiçaria é maior do que a que existe entre a astronomia e a astrologia e entre a química e a alquimia. Confundi-las é provar que de nenhuma se sabe patavina, ou seja, não se sabe nada. Vamos encerrar aqui, no próximo vídeo a gente pega o item 20 e vamos reforçar aí essa coisa que ele falou por fim. A distância entre o espiritismo e a feitiçaria é infinitamente maior do que a distância entre a química e a alquimia e a distância entre a astronomia e a astrologia. Por que infinitamente maior? Porque é até ridícula a comparação. A feitiçaria lidava ali com fenômenos, né? O que se chamava de feiticeiro era um médium que não sabia o que era isso, mas via, ouvia, e às vezes médium de efeito físico, e se resumia a isso, né? E às vezes até a receber favores de espíritos inferiores. E o espiritismo, gente, traz toda uma gama de explicação da vida terrena e espiritual. Traz toda uma explicação sobre a mensagem de amor de Jesus. Todo o entendimento do universo ao qual a nossa mente hoje é capaz de abranger. E quando a nossa mente evoluir, quando a nossa capacidade intelectual aumentar, muito mais, os espíritos vão trazer para nós. Pessoal aí, minha turma aí, legal do GEVEC, que estudou o Livro dos Espíritos, sabe que em alguns poucos pontos, os espíritos nos dizem que nos falta capacidade mental, nos falta um sentido para compreender certas coisas. Mas a nossa mente evolui. Como já evoluiu da caverna até hoje, evoluirá de hoje até a luz plena, até os espíritos puros, como é hoje Jesus Cristo. Então, obrigado, gente, por mais esse vídeo de estudo. Seria bom que vocês se inscrevessem no canal, deixassem observações para eu ver como está chegando, ou perguntas, né? E eu vou fazer um pedido a vocês, se vocês conhecem algum centro espírita que queira estudar a Gênese, né? Centro espírita, às vezes, pequenos do interior que eu conheço, que não tem tanto acesso a estudos e nem a pessoas disponíveis para conduzir um estudo, eu acho que esses vídeos seriam legais, como tem outros aí, outras pessoas fazendo, né? Mas a maioria dos que eu vi era só áudio, uma imagem com áudio. E aqui eu vou enriquecer o estudo com vídeos e com imagens, como eu comecei hoje por experiência. Um grande abraço, gente, e até o vídeo número 6. Um grande abraço.